Em uma noite chuvosa, um menino pobre bate à porta de uma mansão em busca de abrigo. O que parecia ser um simples pedido de ajuda acabaria transformando a vida de ambos de maneiras inesperadas. Era uma noite de tempestade como poucas. A chuva caía forte, tamborilando no telhado da enorme mansão de Alexandre, um milionário recluso que vivia em uma das áreas mais nobres da cidade. Os trovões iluminavam o céu, e o vento uivava pelas frestas das janelas. Dentro de sua casa impecavelmente decorada, Alexandre estava sentado em sua poltrona de couro, com uma xícara de café fumegante ao lado, enquanto revisava alguns papéis de negócios. Para ele, aquela era apenas mais uma noite fria e solitária, como tantas outras. De repente, um som abafado chamou sua atenção. No início, ele achou que fosse o barulho do vento, mas logo percebeu que era algo diferente, batidas fracas na porta principal. Era raro alguém aparecer por ali, ainda mais em uma noite daquelas. Quem ousaria sair de casa com uma tempestade tão feroz? Relutante, Alexandre deixou os papéis de lado e foi até a porta. Quando abriu, deparou-se com uma visão que jamais esqueceria. Ali, debaixo da chuva torrencial, estava um menino magro, com roupas ensopadas e desgastadas. Seus cabelos negros grudavam no rosto pálido, e seus olhos, grandes e escuros, transmitiam um misto de medo e determinação. Ele segurava um pequeno saco de pano, provavelmente contendo todos os seus pertences. Por um momento, Alexandre ficou sem saber o que dizer. Não era comum para ele lidar com situações tão inesperadas, ainda mais envolvendo uma criança. Antes que pudesse reagir, o menino, com a voz tremendo tanto pelo frio quanto pela timidez, murmurou: "Moço, desculpe incomodar, mas eu precisava de um lugar para me abrigar da chuva. Prometo que não vou incomodar muito." Alexandre olhou ao redor. O jardim estava encharcado, e as árvores balançavam violentamente com o vento. Não havia dúvida de que deixar aquele menino ali fora seria impensável. Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço na porta. "Entra, garoto", disse, com a voz firme, mas sem hostilidade. O menino hesitou por um instante, como se estivesse acostumado a ouvir não em situações parecidas, mas logo aceitou o convite e entrou. Assim que pisou no saguão da mansão, deixou um pequeno rastro de água no chão brilhante. Alexandre notou como o menino tremia e como suas mãos estavam vermelhas de frio. "Espera aqui, vou pegar uma toalha", disse ele, dirigindo-se a um armário próximo. Quando voltou, encontrou o menino parado no mesmo lugar, olhando ao redor com admiração e uma pontinha de receio. Era evidente que ele nunca havia estado em um lugar tão luxuoso. As paredes cobertas de quadros, os lustres reluzentes e os móveis elegantes pareciam pertencer a outro mundo, completamente diferente daquele de onde ele vinha. "Toma", disse Alexandre, estendendo a toalha. O menino a pegou com cuidado, como se o simples objeto fosse precioso demais para ele. Enquanto se secava, Alexandre observou cada detalhe, o jeito que ele tentava ser discreto, o modo como mantinha a cabeça baixa, como se tivesse medo de incomodar. Era uma cena que o fazia lembrar de algo distante, mas que ele preferia não revisitar. "Qual é o seu nome, garoto?" perguntou. "João", respondeu o menino, ainda olhando para o chão. "E onde estão seus pais?" Alexandre continuou, tentando entender por que ele estava ali sozinho. João hesitou antes de responder, e o que ele disse depois foi como uma pequena fagulha que começaria a incendiar o coração frio de Alexandre. "Minha mãe, não sei onde está. E meu pai, eu também não faço ideia de onde ele esteja." Havia um nó na garganta do menino, mas ele se segurou para não chorar. Alexandre sentiu uma pontada de algo que ele não queria admitir ser empatia. Respirando fundo, ele se levantou e disse: "Vamos para a sala de estar. Você precisa se aquecer." João seguiu Alexandre, ainda segurando o pequeno saco de pano como se fosse um tesouro. Ao entrar na sala aquecida pela lareira, ele parecia um pouco mais à vontade. Sentou-se onde Alexandre apontou, próximo ao fogo, e por um instante, seu corpo parecia começar a relaxar. Mas seus olhos continuavam atentos, como se esperasse que a qualquer momento fosse mandado embora. Enquanto Alexandre observava o garoto, começou a se perguntar o que o havia trazido até ali, não apenas fisicamente, mas na vida. Por que uma criança tão pequena estava enfrentando tamanha adversidade? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: aquela noite, ele não o deixaria desamparado.
Na sala de estar, iluminada pela luz acolhedora da lareira, João parecia finalmente se aquecer, mas ainda mantinha um ar de desconfiança, quase como se estivesse preparado para ser mandado embora a qualquer momento. Sentado em uma poltrona confortável, ele segurava o saco de pano com força contra o peito, como se fosse seu único bem no mundo. Alexandre, que ocupava a poltrona oposta, observava o menino em silêncio por alguns segundos. Ele tinha tantas perguntas, mas algo na postura frágil de João o fez escolher as palavras com cuidado. Quer um pouco de chá ou chocolate quente? Alexandre perguntou, tentando soar menos intimidador do que de costume. João levantou os olhos rapidamente, como se não esperasse a oferta. Depois de alguns segundos de hesitação, ele assentiu timidamente. Chocolate quente, se não for incômodo, senhor. Alexandre acenou com a cabeça, chamou uma de suas empregadas e fez o pedido. Enquanto esperavam, ele tentou iniciar uma conversa. Então, João, disse, inclinando-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. O que aconteceu? Como você veio parar aqui, em plena tempestade? João abaixou o olhar para o chão, parecendo lutar contra as palavras. Ele respirou fundo antes de responder, como se estivesse reunindo coragem. Eu moro numa comunidade aqui perto, sabe? Começou ele, a voz trêmula, mas firme. Minha mãe, ela ficou doente há algum tempo. A gente tentou de tudo, mas, no final, ela teve que ir embora para outra cidade, onde pudesse cuidar de sua saúde. Eu nunca mais soube dela desde então. Alexandre sentiu o peso daquela confissão. Ele viu os olhos de João brilharem com lágrimas que ele claramente se esforçava para conter. Era evidente que o menino não queria parecer fraco ou causar pena, mas o que ele estava contando era devastador para alguém tão jovem. E o seu pai? Alexandre perguntou, baixando o tom de voz. João hesitou, mordendo o lábio inferior antes de responder. Meu pai foi embora, disse que ia arrumar trabalho em outra cidade, mas nunca mais voltou. Faz mais de 1 ano. Agora, só tem eu e minha irmãzinha. Alexandre piscou, surpreso. Ele não sabia que havia outra criança envolvida. Sua irmã? Ele perguntou. Onde ela está? Tá com uma vizinha, Dona Marta, explicou João. Ela é boa gente, cuida dela quando eu preciso sair, mas ela já tem muitos filhos para cuidar. Eu não queria deixar minha irmã lá por muito tempo. Havia algo na voz de João, uma mistura de maturidade e desespero, que tocou profundamente Alexandre. Ele percebeu que aquele menino carregava responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a empregada entrou com uma bandeja contendo chocolate quente. Ela colocou a xícara em frente a João, que olhou para ela como se fosse um presente raro. Pode beber, disse Alexandre, acenando com a mão. Não tenha pressa. João segurou a xícara com as 2 mãos e deu um gole pequeno, fechando os olhos por um instante, como se aquele simples gesto fosse o conforto que ele precisava. Tá muito bom, senhor. Obrigado, ele disse, com um pequeno sorriso, o primeiro que Alexandre viu desde que abriu a porta. E você? Alexandre continuou. Por que veio até aqui? Poderia ter procurado outra casa, ou ficado em algum abrigo. João colocou a xícara no colo, pensativo. Seus dedos finos brincavam com a borda da xícara enquanto ele escolhia as palavras. Não sei, respondeu, sincero. Eu estava andando pela chuva, procurando um lugar para ficar seco. Aí vi sua casa, grande com luzes acesas. Achei que, talvez o senhor pudesse me ajudar, só por hoje. A simplicidade da resposta pegou Alexandre desprevenido. Ele esperava alguma história trágica ou elaborada, mas o que ouviu foi apenas a verdade de uma criança sem opções. João não estava ali para pedir esmola ou causar problemas, ele só queria um pouco de alívio, mesmo que por uma noite. E o que você planeja fazer amanhã? Perguntou Alexandre, ainda intrigado. João deu de ombros. Não sei, senhor. Só quero juntar um pouco de força para voltar para minha irmã. Prometi que não ia demorar. Essas palavras atingiram Alexandre como um soco no estômago. Ele viu no menino algo que o fez lembrar de si mesmo, há muitos anos, antes de ter qualquer fortuna. Uma vontade inabalável de proteger quem se ama, mesmo diante das piores adversidades. Por um momento, Alexandre ficou em silêncio, apenas olhando para João. Ele sabia que aquela não seria uma noite qualquer. Havia algo diferente naquele menino,
Algo que ele ainda não conseguia entender, mas que sabia que não poderia ignorar. Enquanto o silêncio da conversa se instalava entre eles, a chuva continuava a bater nas janelas da mansão, como um lembrete de que o mundo lá fora era implacável. Alexandre observava João terminar seu chocolate quente, ainda segurando a xícara com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Havia algo naquele menino que intrigava o milionário, um misto de vulnerabilidade e força que ele não via há muito tempo em ninguém, muito menos em uma criança. João, o que eu posso fazer por você? Perguntou Alexandre de repente, inclinando-se na poltrona. Sua voz saiu mais suave do que ele esperava, quase como se ele mesmo estivesse sendo surpreendido por essa gentileza incomum. João levantou os olhos, claramente pego de surpresa pela pergunta. Ele não respondeu de imediato, parecendo pesar cada palavra antes de falar. Finalmente, respirou fundo e olhou para Alexandre, seus olhos brilhando com uma sinceridade que parecia perfurar a armadura emocional do milionário. O senhor, começou João, hesitante, mas determinado. O senhor pode me dar um emprego? Alexandre ficou imóvel por um instante. Ele esperava qualquer coisa, um pedido por dinheiro, comida ou até mesmo um lugar para dormir por mais tempo. Mas um emprego? Aquele pedido parecia tão simples e, ao mesmo tempo, tão carregado de significado. Antes que ele pudesse responder, João continuou. Eu não quero ser um peso para ninguém. Minha irmã está esperando por mim, e eu não posso voltar para ela de mãos vazias. Eu posso trabalhar, disse o menino, com uma firmeza na voz que destoava da fragilidade de seu corpo. Eu sei fazer coisas, posso limpar o jardim, ajudar na cozinha, qualquer coisa que o senhor precisar. Só me deixa ganhar o meu próprio dinheiro. Alexandre ficou sem palavras. Ele encarou João, tentando entender de onde vinha tamanha determinação. Aquele era apenas um menino, alguém que deveria estar correndo e brincando com amigos, e não se preocupando com sustento ou responsabilidades. Mas ali estava ele, disposto a fazer qualquer coisa para cuidar de sua irmã, sem pedir esmolas ou favores. Você é bem novo para pensar assim, comentou Alexandre, tentando esconder a comoção que começava a brotar dentro dele. João sorriu de canto, um sorriso pequeno, mas carregado de maturidade. Minha mãe sempre disse que a gente não pode esperar que as coisas caiam do céu. E minha irmã, ela só tem a mim agora. Se eu não fizer nada, quem vai fazer? Havia uma força incrível nessas palavras, uma força que fez Alexandre desviar o olhar por um momento. Ele sentiu um peso estranho no peito, algo que não sentia há anos. Lembrou-se de sua própria infância, de como também teve que lutar sozinho para sobreviver. Não havia ninguém para ajudá-lo, ninguém para oferecer uma chance. Ele sabia muito bem o que era carregar o mundo nas costas ainda jovem. Mas diferente de si mesmo no passado, João não estava ali para roubar, trapacear ou implorar. Ele estava pedindo uma oportunidade, um simples ato de confiança. E se eu dissesse que você pode ficar aqui essa noite, descansar e pensar melhor no que realmente quer? Sugeriu Alexandre, ainda tentando processar aquele pedido. João balançou a cabeça rapidamente. Eu agradeço por me deixar ficar, senhor, mas eu já sei o que quero. Não quero ficar aqui sem fazer nada. Só me deixa trabalhar. Eu sou pequeno, mas sei que consigo. Eu só preciso de uma chance. Alexandre ficou quieto, estudando o menino. Ele sabia que a decisão que tomasse naquela noite poderia mudar a vida daquele garoto, e talvez até a sua própria. Ele viu algo raro em João: coragem. Não a coragem de enfrentar perigos físicos, mas a coragem de admitir suas necessidades e lutar por elas sem perder a dignidade. Você sabe que a vida não é tão simples assim, não é? Alexandre disse finalmente, com um tom mais sério. João assentiu. Sei, senhor. Mas se não tentar, nunca vou saber o que posso fazer. Essas palavras, tão simples, calaram fundo no coração de Alexandre. Ele percebeu que João não estava ali apenas para pedir ajuda, mas para provar algo, a si mesmo e ao mundo. Era impossível não se sentir tocado por isso. Certo, Alexandre disse, respirando fundo. Vamos começar devagar. Amanhã de manhã, você me ajuda no jardim. Vamos ver como você se sai. E enquanto isso, a gente pensa em outras formas de você me ajudar. João arregalou os olhos, surpreso pela resposta, mas logo sorriu, um sorriso cheio de gratidão. Obrigado, senhor.
Prometo que não vou decepcionar. Enquanto Alexandre olhava para aquele menino, algo dentro dele começou a mudar. Ele ainda não sabia, mas João tinha acabado de dar o primeiro passo para transformar não apenas a sua vida, mas também a do milionário que, por tanto tempo, havia construído muros ao seu redor. Quando João finalmente adormeceu no sofá da sala, enrolado em uma manta que Alexandre havia trazido, a casa mergulhou em um silêncio profundo. A tempestade lá fora começava a amainar, mas dentro da mente de Alexandre, um verdadeiro turbilhão se formava. Ele ficou em pé próximo à lareira, olhando as chamas dançarem, mas sua mente estava a quilômetros dali, perdida em pensamentos. João era apenas um menino, mas sua presença havia mexido com algo que Alexandre tentava enterrar há anos. Ele sabia que não deveria se envolver mais do que o necessário. Era fácil dar abrigo por uma noite e seguir com a vida no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Era isso que ele dizia a si mesmo, mas cada vez que olhava para aquele garoto, a decisão parecia mais difícil. Por que ele veio até mim? Pensava Alexandre, enquanto passava a mão pelo rosto, visivelmente exausto. A imagem do menino, tremendo na porta sob a chuva, não saía de sua cabeça. Aquilo fazia lembrar de algo que ele lutava para esquecer, sua própria infância. Há muitos anos, antes de se tornar o homem rico e poderoso que era hoje, Alexandre também havia enfrentado dias sombrios. Ele não gostava de lembrar, mas as noites de fome, o frio e a solidão o haviam marcado profundamente. Não havia ninguém para abrir uma porta para ele naquela época, ninguém para lhe oferecer uma xícara de chocolate quente. Ele havia sobrevivido por conta própria, e cada conquista tinha sido arrancada do mundo com unhas e dentes. Era isso que ele sempre usava como justificativa para sua frieza: se eu conseguir sozinho, qualquer um pode. Mas ao olhar para João, tão pequeno e tão determinado, algo nessa lógica parecia desmoronar. Alexandre se perguntava-se, em algum momento de sua jornada, ele teria sido diferente caso alguém tivesse lhe dado uma chance. Ele andou pela sala, os passos ecoando no piso de mármore, até parar próximo à janela. Lá fora, a chuva ainda escorria pelas folhas das árvores, refletindo a luz fraca dos postes. Ele pensava em tudo que tinha conquistado: o dinheiro, as propriedades, a liberdade. Por que, então, sentia um vazio tão grande? João era um lembrete cruel de como ele havia perdido contato com as coisas simples da vida. Alexandre havia construído muros altos ao redor de si mesmo, afastando qualquer um que pudesse entrar e trazer complicações. E agora, um menino desconhecido havia cruzado essa barreira sem esforço algum, apenas com um olhar sincero e um pedido honesto. "O que eu estou fazendo?" murmurou Alexandre, quase como se estivesse repreendendo a si mesmo. Ele sabia que ajudar João era a coisa certa a fazer, mas isso significava abrir mão de algo que ele considerava sagrado: a sua distância emocional. Alexandre havia aprendido a viver sem se apegar a ninguém, porque, no fundo, temia a dor que isso poderia trazer. Mas naquela noite, ele estava travando uma batalha entre a razão e o coração. Quando olhou novamente para o menino dormindo, percebeu que João parecia ainda mais pequeno e frágil à luz do fogo. A mão de João segurava firmemente o saco de pano que trouxera consigo, como se mesmo em seus sonhos ele temesse perder o pouco que tinha. Aquilo partiu algo dentro de Alexandre. Ele se lembrou de uma noite em que, ainda criança, dormiu em um banco de praça com apenas um cobertor velho. Naquele momento, havia prometido a si mesmo que nunca dependeria de ninguém, que nunca mais sentiria aquele tipo de vulnerabilidade. Mas agora, ao ver João, uma nova promessa começou a se formar em sua mente, ainda tímida, mas poderosa, a de que ninguém deveria passar por aquilo, especialmente uma criança. "Você me encontrou por um motivo, não foi?" Alexandre sussurrou para o vazio, como se esperasse uma resposta que não viria. Ele sabia que aquela noite não era apenas sobre um ato de caridade. Era um teste para ele, um momento de escolha. João não era apenas um menino à procura de abrigo, ele era um espelho do passado de Alexandre, uma segunda chance de fazer diferente. Mas será que ele tinha coragem de enfrentar as consequências dessa decisão? Enquanto olhava para as chamas que começavam a diminuir, Alexandre tomou uma decisão. A luta interna ainda estava longe de terminar, mas ele sabia que o primeiro passo precisava ser dado. Não era apenas sobre ajudar João, era sobre ajudar a si mesmo a reencontrar algo que havia perdido há muito tempo: a humanidade. Quando os primeiros raios de sol iluminaram a mansão, João já estava de pé. Ele havia acordado cedo,
quase antes do amanhecer, sem precisar de ninguém para chamá-lo. Parecia que a ideia de começar o trabalho lhe dava uma energia nova, apesar do cansaço acumulado dos últimos dias. Ele dobrou cuidadosamente a manta que Alexandre lhe havia emprestado e deixou sobre o sofá. Depois, foi até a cozinha, onde encontrou um copo de leite e algumas fatias de pão deixadas pela governanta. João sorriu, agradecido, e comeu em silêncio, preparando-se para o dia. Do lado de fora, o jardim da mansão parecia ainda mais imponente à luz do sol. Árvores altas balançavam suavemente com a brisa da manhã, e as flores, ainda úmidas pela chuva da noite anterior, brilhavam como se fossem joias espalhadas pelo gramado. Alexandre estava no terraço, observando tudo enquanto tomava seu café. Ele ficou surpreso ao ver João surgir no jardim com passos firmes, os olhos atentos, como se já soubesse exatamente o que fazer. "Bom dia, João", disse Alexandre, colocando a xícara sobre a mesa. "Pronto para começar?" João assentiu energicamente, ajeitando a camisa um pouco larga que usava. "Sim, senhor." "O que o senhor quer que eu faça primeiro?" Alexandre desceu as escadas com calma, avaliando o menino. Ele tinha decidido começar com uma tarefa simples, algo que não fosse muito pesado, mas que pudesse testar o compromisso de João. "Vamos começar pelo básico", disse Alexandre, apontando para uma área próxima ao jardim. "Está vendo aquelas folhas caídas ali? Quero que você as recolha e as coloque em sacos. As ferramentas estão no galpão, logo ali." João correu até o galpão e voltou com um ancinho e um par de luvas que pareciam enormes em suas mãos pequenas. Sem perder tempo, começou a trabalhar. Ele recolhia as folhas com cuidado, formando pilhas ordenadas antes de colocá-las nos sacos. Alexandre observava de longe, fingindo estar mais interessado no jornal que segurava, mas, na verdade, acompanhava cada movimento do garoto. João trabalhava com seriedade, o que chamou a atenção de outros funcionários da casa. A governanta, Dona Carmen, passou pela janela e comentou: "Esse menino é diferente. Ele é pequeno, mas olha como se esforça. Não é como as crianças de hoje em dia." Alexandre apenas assentiu, sem desviar os olhos de João. Algo no jeito do menino fazia lembrar de si mesmo, a determinação de quem sabia que não podia errar, que precisava provar seu valor a todo custo. Depois de algumas horas, João havia limpado grande parte do jardim. Ele estava suado e com as mãos levemente machucadas pelas luvas grandes demais, mas não reclamava. Pelo contrário, parecia até orgulhoso ao olhar para o trabalho concluído. Alexandre se aproximou, carregando uma garrafa de água. "Você fez um bom trabalho, João", disse ele, entregando a garrafa ao menino. João pegou a garrafa com as mãos sujas de terra, mas hesitou antes de beber. "Obrigado, senhor. Mas ainda tem mais coisas para fazer, não tem?" Alexandre riu baixo, surpreso com a energia de João. "Tem, sim. Mas todo mundo merece uma pausa de vez em quando. Agora, sente-se um pouco e descanse. Você ganhou isso." João finalmente se sentou sob a sombra de uma árvore e tomou alguns goles de água. Enquanto descansava, seus olhos percorriam o jardim. Ele parecia estar planejando algo. "Eu acho que dá para plantar mais flores ali perto do portão", comentou, apontando para um espaço vazio. Alexandre arqueou uma sobrancelha. "É mesmo? E por que você acha isso?" João deu de ombros, sorrindo de leve. "Minha mãe sempre dizia que um lugar com flores parece mais feliz. E aquele canto ali tá meio triste, sabe? Acho que se o senhor plantar algumas flores amarelas, vai ficar bonito." Alexandre não pôde evitar um sorriso. Era impressionante como João tinha uma percepção tão simples, mas ao mesmo tempo cheia de significado. "Talvez você tenha razão", admitiu Alexandre. "Quem sabe, mais pra frente, você me ajude a cuidar disso." João abriu um sorriso maior, claramente animado com a ideia. "Eu adoraria, senhor." O resto do dia passou rapidamente. João continuou ajudando no jardim até limpou parte do caminho que levava à entrada principal. Quando a tarde chegou ao fim, ele estava exausto, mas com uma expressão de satisfação que Alexandre não via há muito tempo. Antes de ir para dentro da casa, João olhou para Alexandre e disse: "Obrigado por me deixar trabalhar. Eu sei que posso fazer mais, senhor. Só me diga o que precisa." Alexandre ficou em silêncio por um momento.
Ele percebeu que João não estava apenas tentando ganhar seu sustento, ele estava buscando uma oportunidade de mostrar que, mesmo pequeno, podia fazer a diferença. Aquilo mexeu com Alexandre de uma forma que ele ainda não sabia explicar. Amanhã a gente continua, João, respondeu Alexandre, colocando uma mão firme, mas gentil, no ombro do menino. E quem sabe a gente até comece a plantar essas flores amarelas que você mencionou. João sorriu de orelha a orelha. Para ele, aquilo era mais do que um trabalho, era o começo de algo maior. E para Alexandre, talvez fosse também o início de uma transformação que ele nunca imaginou que precisaria. O tempo passou rápido e, sem que percebesse, o aniversário de João estava chegando. Alexandre, que costumava ignorar até as próprias datas comemorativas, foi surpreendido ao ouvir a governanta, Dona Carmen, comentar: "O menino tem andado radiante, sabia? Acho que está contando os dias para o aniversário dele." Alexandre franziu a testa. Aniversário? Ele nunca havia pensado nisso. João nunca mencionara nada sobre a data, mas, ao ouvir aquilo, começou a prestar mais atenção. João realmente parecia mais animado do que o normal, embora tentasse disfarçar. Quando questionado sobre o motivo do bom humor, dava de ombros e mudava de assunto rapidamente. Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir direito. Ele se lembrou dos próprios aniversários quando era pequeno. Na maior parte das vezes, passavam despercebidos. Não havia bolo, velas ou presentes. Era só mais um dia qualquer. Ele se perguntava se João estaria esperando algo diferente, mesmo que não dissesse nada. No dia do aniversário, João apareceu para o trabalho como de costume. Não mencionou uma única palavra sobre a data, mas Alexandre percebeu que havia algo nos olhos do menino, um brilho contido, como se ele tentasse evitar criar expectativas. "Está tudo bem, João?" perguntou Alexandre, fingindo casualidade enquanto os dois ajustavam algumas plantas no jardim. João deu um sorriso tímido, o tipo de sorriso que escondia mais do que revelava. "Está sim, senhor." "Por que não estaria?" Alexandre fez que não era nada e deixou o assunto de lado, mas, por dentro, sabia que precisava fazer algo. Não era sobre luxo ou grandes comemorações, era sobre mostrar ao menino que ele era visto, que alguém se importava. E, pela primeira vez em anos, Alexandre sentiu a vontade de criar algo especial, algo que ele mesmo nunca teve. No fim do dia, quando João já estava prestes a guardar as ferramentas e voltar para dentro, Alexandre o chamou. "João, antes de você ir, quero te mostrar uma coisa." João olhou para ele com curiosidade e o seguiu. Quando chegaram à sala principal, a visão fez os olhos do menino se arregalarem. Sobre a mesa, havia um pequeno bolo decorado com flores de açúcar amarelas, como aquelas que João sugerira plantar no jardim, e, ao lado, uma vela acesa. A governanta estava ali, sorrindo, e os outros poucos funcionários da casa também. João parou na porta, sem acreditar no que via. Seus olhos começaram a brilhar, mas ele ficou imóvel, como se não soubesse como reagir. "Feliz aniversário, João", disse Alexandre, quebrando o silêncio. João finalmente conseguiu se mover. Ele deu alguns passos para frente, olhando para o bolo como se fosse algo mágico. Era simples, mas, para ele, aquilo significava um mundo. Isso é para mim?" perguntou, a voz tremendo. Alexandre assentiu, cruzando os braços como quem tenta disfarçar a emoção. "Claro que é. Você achou que a gente não sabia?" João sorriu, mas logo o sorriso se transformou em lágrimas. Ele tentou escondê-las, mas era impossível. Pela primeira vez, sentia-se especial, como se sua existência realmente importasse para alguém. "Obrigado, muito obrigado", disse ele, olhando para Alexandre com uma gratidão que palavras não podiam expressar. "Bem, não vamos deixar a vela queimar inteira. Faça um pedido antes de soprá-la", sugeriu Alexandre. João fechou os olhos com força. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras certas dentro de si. Então, abriu os olhos e soprou a vela, fazendo o pedido mais sincero que já fizera. Os aplausos foram calorosos, e João ficou com o rosto vermelho, mas feliz. Eles cortaram o bolo juntos, e a alegria naquela sala parecia contagiar até os cantos mais sombrios da mansão. Era uma cena que Alexandre nunca imaginara presenciar ali, mas que agora parecia fazer parte de algo maior, algo que ele nem sabia que procurava. Mais tarde,
Quando todos já tinham saído e João estava sozinho com Alexandre, o menino olhou para ele e disse: Eu pedi algo muito importante, senhor. Ah, é? Alexandre perguntou, curioso. E vai me contar o que foi? João sorriu, enxugando uma lágrima solitária que ainda escorria. Pedi para Deus me ajudar a retribuir tudo o que o Senhor fez por mim um dia. Quero ser tão bom para as pessoas como o Senhor foi comigo. Alexandre ficou em silêncio. Por um momento, sentiu um nó na garganta. Ele não esperava ouvir aquilo, e as palavras de João ecoaram fundo em seu coração. João, você já retribui mais do que imagina, respondeu Alexandre, colocando uma mão no ombro do menino. Você me ensinou algo que eu tinha esquecido. Como é bom ter um propósito. Naquela noite, João foi dormir com o coração leve, e Alexandre, pela primeira vez em anos, sentiu-se completo. Aquele aniversário não foi apenas um dia especial para João, mas também um milagre que transformou a vida de ambos para sempre. Aquela noite foi longa para Alexandre. Após o aniversário de João, ele passou horas sentado em sua poltrona, olhando fixamente para a lareira acesa, perdido em pensamentos. Os risos e as palavras sinceras de João ainda ecoavam em sua mente, especialmente o pedido que o garoto mencionou ter feito ao apagar a vela. Quero ser tão bom para as pessoas como o Senhor foi comigo. Aquilo tinha acertado Alexandre como um golpe certeiro no coração. Era como se, pela primeira vez, ele enxergasse com clareza algo que estava escondido dentro de si. Alexandre era um homem que, por muitos anos, acreditava que o dinheiro poderia comprar tudo o que ele precisava. Com esforço e sacrifícios, construiu um império, mas, ao longo do caminho, foi perdendo conexões, amizades, principalmente, a sua própria essência. Ele percebeu que seu vazio não era por falta de conquistas ou bens materiais, mas pela ausência de significado naquilo que fazia. E João, com sua simplicidade e honestidade, trouxe essa verdade à tona. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a iluminar os corredores da mansão, Alexandre tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida e a de João. Ele levantou-se mais cedo que de costume e foi até o jardim, onde encontrou o menino já trabalhando. João estava ajoelhado, plantando flores amarelas no canto do jardim, como havia sugerido semanas atrás. Ele parecia concentrado, mas ao mesmo tempo feliz, como se aquele simples ato fosse uma das coisas mais importantes do mundo. João, posso falar com você um minuto? Perguntou Alexandre, cruzando os braços enquanto observava o menino. João se levantou rapidamente, limpando as mãos sujas de terra na calça. Ele parecia preocupado, talvez pensando que tivesse feito algo errado. Claro, senhor. Está tudo bem? Alexandre sorriu de leve e fez um gesto para que João o acompanhasse até o banco sob a grande árvore no centro do jardim. Eles se sentaram, e Alexandre ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo bem as palavras. João, desde que você chegou aqui, minha vida mudou de um jeito que eu nem sei explicar. Você trouxe algo que eu nem sabia que estava faltando. E eu não quero que isso acabe. Quero que você continue aqui, mas não como um simples ajudante. Quero que você tenha mais oportunidades, que estude, que construa um futuro melhor do que eu construí para mim. João arregalou os olhos, claramente confuso. O senhor quer que eu estude? Mas eu trabalho aqui, e... Alexandre levantou a mão, interrompendo o menino com gentileza. Você ainda pode ajudar aqui quando quiser, mas quero que sua prioridade seja estudar. Já conversei com uma escola aqui perto, e eles têm uma vaga para você. Vou cuidar de tudo. Matrícula, uniformes, materiais. Tudo o que você precisar. Só quero que você se dedique e aproveite essa chance. João ficou em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, mas ele rapidamente as enxugou com o braço. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Eu sou só um menino pobre. Alexandre se inclinou um pouco para a frente, olhando João diretamente nos olhos. Porque você é muito mais do que isso, João. Você é inteligente, determinado e tem um coração puro. E porque eu vejo em você a chance de fazer algo que eu nunca fiz, ajudar alguém a ser melhor, a ter uma vida que realmente faça sentido. João abaixou a cabeça, tentando conter a emoção. Ele nunca havia imaginado que alguém faria algo assim por ele. Mas, no fundo, ele sentia um medo. E se ele não estivesse à altura das expectativas de Alexandre? E se ele fracassasse? E se eu não conseguir, senhor? E se eu decepcionar o senhor?
Alexandre colocou uma mão firme, mas reconfortante, no ombro do menino. Não se preocupe com isso. Você vai errar, vai cair, mas o importante é se levantar e continuar tentando. E eu estarei aqui para ajudar, sempre que você precisar. Você não está sozinho, João. Aquelas palavras foram como um bálsamo para o coração do menino. Ele respirou fundo e sorriu, ainda que tímido. Obrigado, senhor. Eu vou fazer o meu melhor. Prometo. Alexandre sorriu de volta, sentindo um alívio e uma alegria que não experimentava há anos. Aquela decisão não era apenas sobre João, era sobre ele também. Era sua chance de dar um novo significado à sua vida, de construir algo que não estivesse relacionado ao dinheiro, mas ao impacto positivo que ele poderia ter na vida de outra pessoa. Naquele dia, Alexandre começou a preparar tudo para que João iniciasse sua nova jornada. Ele sabia que não seria fácil, mas, pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo. Para João, era o começo de uma nova vida cheia de possibilidades. E, para Alexandre, era a confirmação de que, às vezes, as maiores riquezas vêm das conexões que criamos com as pessoas ao nosso redor. Os meses que se seguiram foram cheios de transformações, tanto para João quanto para Alexandre. A decisão de colocar o menino na escola marcou o início de uma nova fase na vida de ambos. Alexandre, que antes vivia para os negócios, agora encontrava propósito nas pequenas conquistas de João. Cada lição aprendida, cada nota na escola, cada novo amigo feito por João parecia dar a Alexandre uma nova razão para continuar. João, por sua vez, se dedicava com tudo o que tinha. Ele acordava cedo, fazia suas tarefas na mansão e ia para a escola, onde descobriu um mundo completamente novo. Livros, histórias, e até mesmo as dificuldades em matemática eram desafios que ele enfrentava com determinação. No entanto, o que mais o motivava era o apoio constante de Alexandre, que sempre dizia: "Não importa o quanto seja difícil, João. O importante é nunca desistir." Mas havia algo que ainda incomodava o menino. Apesar de toda a alegria que agora fazia parte de sua vida, ele sentia falta de uma coisa: sua mãe. Desde o dia em que saiu de casa, João sonhava em revê-la, em mostrar para ela o quanto sua vida havia mudado. Alexandre, observando o menino, sabia que esse vazio precisava ser preenchido. Ele sabia que o verdadeiro recomeço para João só seria completo com a presença de sua mãe. Certa manhã, Alexandre chamou João para uma conversa. O menino, já acostumado às surpresas do homem que transformará sua vida, apareceu na sala de estar, curioso. "João, sente-se", disse Alexandre, com um tom sério, mas acolhedor. João obedeceu, mas sua expressão mostrava certa preocupação. "Alguma coisa errada, senhor?" Alexandre deu um leve sorriso e sacudiu a cabeça. "Nada está errado. Na verdade, tenho pensado muito em algo importante. Sei que sua vida mudou muito nos últimos meses, e fico feliz em ver o quanto você tem crescido. Mas sei que ainda falta uma peça importante para completar essa nova história." João olhou para ele, confuso. "O que o senhor quer dizer?" Alexandre respirou fundo e então disse: "Sua mãe, João. Eu quero ajudá-lo a encontrá-la." As palavras de Alexandre fizeram os olhos do menino se encherem de lágrimas instantaneamente. João sentiu o coração acelerar e ficou sem fala por alguns instantes. Ele sempre sonhara com aquele momento, mas nunca esperou que Alexandre o entendesse tão bem a ponto de fazer essa proposta. O senhor faria isso por mim?" perguntou João, a voz embargada. "Faria qualquer coisa para te ver feliz, João. Você já faz parte da minha vida. Agora, é hora de reunirmos a sua família." Foi assim que começaram os preparativos para a busca. Alexandre usou todos os recursos que tinha, contatos, redes sociais, e até mesmo um detetive particular, para localizar a mãe de João. Durante semanas, foi uma montanha-russa de esperanças e incertezas, mas Alexandre não desistiu. Ele sabia o quanto aquilo significava para o menino e também para ele mesmo. Finalmente, em uma tarde chuvosa, enquanto João estava na escola, Alexandre recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, a voz do detetive confirmou: "Senhor Alexandre, encontramos a mãe de João. Ela está em uma pequena cidade próxima. Parece que também tem procurado por ele todo esse tempo." Alexandre mal podia conter a emoção. Ele agradeceu e, imediatamente, começou a planejar o reencontro. Naquele mesmo dia,
Quando João voltou da escola, Alexandre esperava com um sorriso caloroso. João, tenho boas notícias, disse ele, enquanto o menino deixava sua mochila no chão. João olhou para ele, esperançoso. Encontramos sua mãe. As palavras pareceram ecoar pelo ambiente. João ficou paralisado por alguns segundos, e então correu para abraçar Alexandre. Ele chorava, mas desta vez eram lágrimas de alegria. No final de semana seguinte, Alexandre e João fizeram a viagem para a cidade onde a mãe do menino vivia. Quando chegaram, o coração de João batia tão forte que ele sentia que não conseguia respirar. E então, lá estava ela, em pé na varanda de uma casa simples, olhando para o carro que se aproximava. Quando viu João sair, ela colocou as mãos na boca, tentando conter o choro. João! Gritou ela, correndo em direção ao filho. João também correu, e quando se abraçaram, parecia que o mundo inteiro parava ao redor. Era como se todas as dificuldades que enfrentaram desaparecessem naquele instante. Alexandre, que observava a cena de longe, sentiu seus olhos marejarem. Ele sabia que tinha feito a coisa certa. Os dias que se seguiram foram de muitas conversas, risadas e lágrimas de felicidade. Alexandre fez questão de ajudar a mãe de João a se reestruturar, garantindo que ela pudesse oferecer uma vida digna para ambos. No entanto, João pediu algo que surpreendeu Alexandre e sua mãe. Eu quero continuar com o senhor, Alexandre. O senhor é parte da minha família agora. A mãe de João, emocionada, concordou. Ela sabia que Alexandre havia mudado a vida de seu filho de uma forma que ela jamais poderia imaginar. A partir daquele momento, os três começaram uma nova jornada juntos, como uma família. Não por laços de sangue, mas por algo ainda mais forte, o amor e a gratidão. O recomeço deles não foi apenas sobre superar o passado, mas sobre construir um futuro onde nenhum deles estaria sozinho. E, finalmente, todos entenderam que as maiores riquezas não estão nas coisas materiais, mas nos corações que escolhemos amar e cuidar. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.